As forças de defesa de Israel fizeram resgates. A milhares de quilômetros de casa, infiltraram território inimigo vestidos de mulher e dizimaram forças aéreas inimigas inteiras em uma única manhã. Mas nem sempre foi o exército formidável de hoje. Antes de Israel ser um estado, 3 milícias judaicas rivais disputavam o controle na Terra Santa. Eles não tinham uniforme, cadeia de comando ou visão comum para o país, por isso, quando não lutavam contra inimigos, às vezes brigavam entre si. Como essas forças guerrilheiras fragmentadas se uniram para virar um dos exércitos mais poderosos do mundo? No início dos anos 1900, o Oriente Médio era puro caos. O Império Otomano havia colapsado após 400 anos e todos estavam correndo para preencher o vácuo de poder. Impérios coloniais como Grã-Bretanha e França disputavam o controle do petróleo e rotas comerciais locais. Monarquistas árabes queriam seus reinos, enquanto nacionalistas pensavam em um Estado árabe unificado. Tribos beduínas percorriam terras entre aldeias, frequentemente confrontando soldados europeus, enquanto comunidades judaicas surgiam com o retorno de judeus à antiga terra natal. Os judeus sempre viveram entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, como cidadãos de segunda classe em sua própria terra. Não que as coisas fossem muito melhores. Em vários lugares do mundo, os judeus não tinham número nem força para se defender em tempos difíceis, porém o mundo mudava. No século XX, conceitos como nacionalismo, autodeterminação e direitos humanos básicos já haviam chegado até mesmo às comunidades mais oprimidas. Minorias étnicas em todo lugar exigiam o direito de se autogovernar, e os judeus do mundo não eram diferentes. A versão deles de nacionalismo tinha um nome: sionismo, em resumo, a crença de que os judeus têm o direito à autodeterminação em sua terra ancestral. Sionistas migraram para a terra natal, adquirindo terras, formando comunidades e retomando suas raízes como agricultores e pastores. Mas esses pastores e agricultores não estavam sozinhos na Palestina, eles eram uma minoria judaica crescente em uma terra de maioria árabe. Havia tensões, às vezes violentas, pois judeus se viam retornando à terra ancestral, enquanto muitos árabes os consideravam invasores estrangeiros. No começo, comunidades agrícolas judaicas na Palestina contratavam guardas para se proteger, até que um imigrante judeu russo mudou a situação. Ele observou que judeus na Europa criavam esquadrões de autodefesa contra pogroms e questionou por que os judeus na Palestina não faziam o mesmo. Os judeus antigos não dependiam de outros para a defesa. Lutavam por si mesmos, frequentemente de forma implacável. Se os sionistas queriam recuperar seu passado, a autodefesa parecia um ponto óbvio para começar. Foi assim que Bar Giora nasceu. Primeiro grupo de autodefesa judaico na Palestina em 2000 anos, nomeado por um antigo rebelde judeu que enfrentou Roma. Bar Giora tinha um lema desafiador: em sangue e fogo caiu a Judéia, em sangue e fogo a Judéia se levantará. Infelizmente, haveria muito mais sangue e fogo antes que a Judéia se levantasse novamente. Rebatizada como o moderno Estado de Israel, após a Primeira Guerra Mundial, o mundo buscava evitar outro desastre global. Um novo órgão internacional, a Liga das Nações, entregou o controle da Palestina à Grã-Bretanha. A missão deles era controlar o Oriente Médio e manter a paz até que os grupos da Palestina aprendessem a conviver. Assim que os nativos aprendessem a se autogovernar, os britânicos iriam embora. Era um plano bastante condescendente. Os judeus da Palestina inicialmente aceitaram o domínio britânico como parte do mandato. Eles até tinham garantido um lar nacional judeu na Palestina, então podiam ser confiáveis para manter a paz. Essa ilusão durou cerca de 1 ano. Líderes árabes locais não ligaram para a primeira onda de imigrantes judeus. Esses judeus pagaram caro por terras pantanosas e inabitáveis e, enquanto drenavam os pântanos, enfrentavam a malária, plantavam pomares e construíam indústrias. A economia da Palestina prosperou com a chegada dos britânicos, que construíram ferrovias e infraestrutura de saúde. A população disparou, mas quanto mais a Palestina mudava, mais tensas as coisas ficavam. Sim, os sionistas trouxeram novos empregos e oportunidades, mas nunca esconderam seu objetivo final: construir uma pátria judaica. Os árabes locais temiam se tornar minoria em um país que não os incluía, excluídos das indústrias sionistas, sindicatos e oportunidades. Em 1919, o Congresso Árabe da Palestina rejeitou oficialmente o sionismo e declarou todos os tratados estrangeiros nulos e sem efeito, incluindo a Declaração Balfour, na qual os britânicos prometeram um lar nacional judeu na Palestina. Mesmo assim, os judeus seguiram imigrando e o ressentimento crescia. Na primavera de 1920, eles transbordaram. A cidade sagrada de Jerusalém estava lotada, pois 3 feriados coincidiam. Era Pessah,
Páscoa e Mozin Anabi Musa, a peregrinação muçulmana palestina em homenagem ao profeta Moisés, mas os feriados logo se transformaram em horror. Amina Hosseini, jovem extremista muçulmano, incitou a multidão com histórias exageradas sobre supostos planos judeus de tomar Jerusalém e destruir a mesquita de Al-Aqsa, situada sobre as ruínas do templo sagrado judaico. Os judeus locais não tinham tais planos, mas isso não importava para a multidão, que já estava preocupada com uma possível tomada hostil por parte dos judeus. Multidões enfurecidas invadiram bairros judeus à procura de alguém para punir. Durante 4 dias, saquearam casas, destruíram propriedades, profanaram sinagogas e atacaram judeus. Quando os britânicos controlaram os distúrbios, 4 árabes foram mortos, 5 judeus já estavam mortos e centenas feridos. A comunidade judaica ficou horrorizada e decidida. Era hora de levar a autodefesa a sério. Logo, Bar Giora se expandiu e foi rebatizada como Haganá, a defesa, e eles deixaram seu objetivo muito claro: Haganá, Iraque, Lagana, defesa apenas para defesa. As tensões já estavam altíssimas e os líderes da Haganá não tinham paciência para vigilantes ou provocadores. Eles revidariam se fossem atacados, mas prometeram nunca começar uma briga, chegando até a adotar uma política oficial chamada Havlaga, ou restrição. A liderança sionista buscava uma pátria e precisava manter o foco no objetivo. Isso significava evitar provocações, violência desnecessária, justiceiros e qualquer razão para o mundo duvidar da capacidade dos judeus de administrar uma pátria. A Haganá não era só um movimento de defesa, estava ligada ao Partido Político Judaico Socialista e gerida por um sindicato trabalhista, o que logo a sobrecarregou. Os distúrbios de 1920 foram seguidos por mais agitação em 1921. Para piorar as coisas, os britânicos nomearam Amin al-Husseini como Grande Mufti de Jerusalém, um título meio inventado que lhe deu a autoridade legal e religiosa máxima sobre todos os muçulmanos na Palestina. Isso significava que o homem que incitou os distúrbios de 1920 agora era o não-britânico mais poderoso da Palestina e usou sua posição para causar problemas, como interromper orações judaicas no Muro das Lamentações ou divulgar imagens adulteradas de locais sagrados muçulmanos supostamente profanados por judeus, ou distribuir panfletos acusando judeus de violentar mulheres muçulmanas e matar viúvas e órfãos. Hussein encontrou uma fórmula tóxica, porém eficaz. Ele transformou locais sagrados em símbolos nacionalistas, ligando a santidade do Monte do Templo, o Haram Sharif, à luta contra o sionismo. Se os sionistas planejavam destruir locais sagrados muçulmanos, os muçulmanos tinham a obrigação religiosa de lutar contra eles. O movimento sionista não queria destruir santuários muçulmanos, mas a verdade nem sempre importa para pessoas assustadas e desesperadas. E quanto mais Hussein pressionava, pior as coisas ficavam. Durante esse período, a Haganá seguiu treinando judeus em autodefesa e ampliando arsenais, mas não conseguiu evitar o que veio depois. No verão de 1929, Hussein havia inflamado seus seguidores em um frenesi. O assédio aos judeus virou arremesso de pedras, o arremesso de pedras virou esfaqueamento e a Haganá entrou em ação total. Colocaram guardas em comunidades judaicas pelo país, mas alguns recusaram. Uma pequena comunidade de judeus religiosos vivia há séculos na cidade sagrada de Hebron. É verdade, eles foram cidadãos de segunda classe por 800 anos e proibidos de entrar no túmulo dos patriarcas e matriarcas. Eles já reclamavam há tempos à polícia de Hebron, formada em sua maioria por árabes, sobre o aumento do assédio e agitação, sem mudanças significativas. Você pode comprar souvenirs da Terra Santa em qualquer lugar, mas só existe uma maneira de possuir solo autenticado do lugar mais sagrado da Terra e ainda apoiar os arqueólogos que o salvaram nesse processo. Em 1999, 9.000 toneladas de solo do Monte do Templo foram ilegalmente despejadas no Vale do Cedron como lixo. 2 arqueólogos disseram: "Não deixaremos 3.000 anos de história sumirem. Por 25 anos eles peneiraram cada grão à mão. Moedas da época do rei Davi, selos da era dos profetas, fragmentos que tocam cada página das escrituras. Agora você pode segurar o que eles pegaram. Solo autêntico e numerado do Monte do Templo. Não é lembrança, é parte da eternidade. Tenha um pedaço da história bíblica, torne-se um guardião e apoie a arqueologia bíblica. Segure seu pedaço do Monte do Templo." Mas não eram sionistas, não buscavam uma pátria judaica, confiavam nos vizinhos árabes e viam sua cidade como diferente.
que os incêndios que devastavam a Palestina nunca chegariam a Hebrom. Eles estavam errados. Em 23 de agosto de 1929, o fogo chegou a Hebrom. O que começou como arremesso de pedras virou um dos massacres mais brutais da história judaica, matando 67 pessoas. Os britânicos levaram mais de uma semana para restaurar a ordem, mas para os 133 judeus que foram massacrados por toda essa região, foi muito pouco, muito tarde. Murmúrios de indignação se espalharam pela Haganá. Como isso aconteceu? Como evitar que aconteça de novo? Os líderes da Haganá alertaram os judeus na Palestina contra a vingança, mas não evitaram que alguns agissem por conta própria. Além disso, após os distúrbios de 1929, nem todos na Haganá estavam de acordo quanto à moderação. Em 1931, os sussurros de revolta se tornaram abertos. O comandante da revolta, Avram Tahomei, já estava farto. Se os árabes da Palestina queriam uma luta, ele daria uma a eles. Junto a outros combatentes desiludidos, ele deixou a Haganá e criou sua própria milícia. Ele a chamou de Yergun Zvail Umibé Eret Israel, ou Organização Militar Nacional na Terra de Israel. Marketing não era o ponto forte deles. Enquanto a Haganá era socialista, o Irgun defendia um sionismo mais rígido e militante, o revisionismo. Eles não queriam exatamente uma luta, mas achavam que só conquistariam um estado através dela. Por isso escolheram um rifle como símbolo e lacaque como lema. Só pegando em armas alcançaremos nossos objetivos. Parece que eles realmente queriam uma luta. Durante alguns anos, Haganah e Elgun atuaram juntos, mas a trégua instável entre eles não seria duradoura. Era o pior momento para conflitos internos. Em 1935, os judeus da Europa estavam soando o alarme. Um novo chanceler alemão estava sistematicamente retirando seus direitos. Os mais sortudos perceberam o que estava por vir e fugiram, aumentando ainda mais a população judaica da Palestina. Os árabes da Palestina ficaram furiosos. Os britânicos não quiseram impedir a imigração judaica e os judeus não mostraram intenção de desacelerar. Mesmo sendo ilegais pela lei britânica, suas pequenas milícias seguiram acumulando armas sob o olhar dos britânicos. Líderes árabes, incluindo Amin al-Hussein, estavam convencidos de que era apenas uma questão de tempo até que eles usassem essas armas contra seus vizinhos árabes, a menos que esses vizinhos atacassem primeiro. Um sheik local, Izzadin al-Qassam, passou 10 anos pregando a luta armada contra judeus e britânicos. Talvez você reconheça esse nome. O Hamas celebrou seu legado dando o nome dele à sua ala militar e aos foguetes improvisados que fabricam. A milícia de Al-Qassam, chamada Mão Negra, percorria o interior sabotando a infraestrutura britânica, destruindo propriedades e, ocasionalmente, atacando civis judeus. Quando ele caiu por uma bala britânica, seus seguidores mantiveram sua memória viva. Eles se vingaram em 2 civis judeus desarmados. A maioria dos líderes sionistas pediu moderação, mas havia um novo jogo na cidade e eles queriam mostrar que a vida judaica não era barata. Em menos de um dia após o ataque da Mão Negra, esses militantes judeus responderam assassinando 2 civis árabes desarmados e inocentes. A Palestina estava em chamas novamente, e desta vez a luta duraria 3 anos. Esse período sombrio ficou conhecido como a Grande Revolta ou Revolução Palestina, mas nada tinha de grandioso. Quando o Mufti se envolveu, seus homens calaram vozes árabes moderadas, ele atacou britânicos e judeus e começou a roubar outros árabes em nome da revolução. Os britânicos, que apoiaram esse cara desde o início, acabaram reprimindo. O grande Mufti fugiu da Terra Santa à noite, mas outros líderes árabes, ao tentar conter a revolta, não tiveram a mesma sorte. Os britânicos deportaram quase todos os líderes árabes encontrados, até mesmo moderados com políticas opostas às de Hussein. A Palestina ficou sob controle dos extremistas. Do exílio no Líbano, o grande Mufti incentivou seus seguidores a seguir lutando. Eles explodiram locais públicos, incendiaram partes do aeroporto, assassinaram oficiais britânicos e atiraram em judeus nas ruas. Mas, diferente de seu líder exilado, eles sofreram punições mais severas, pois os britânicos, cansados, reprimiram a revolta com todas as táticas cruéis imagináveis e até inimagináveis. Punição coletiva, toque de recolher de 23 horas, multas pesadas, demolição de casas, execuções sumárias, a lista continua, e eles ainda contaram com a ajuda da Haganá. Um oficial britânico excêntrico criou as esquadrilhas noturnas especiais judaicas para realizar missões secretas e arriscadas que soldados britânicos evitavam.
Grandes combatentes das forças de defesa de Israel começaram nessas esquadrilhas, como o lendário Moshe Dayan, futuro ministro da Defesa e chefe do Estado-Maior das FDI, que tinha apenas um olho. Lembre-se, a Haganah não era a única ali. Enquanto seus combatentes atuavam com o exército britânico, o Irgun agia por conta própria. Eles revidavam os combatentes árabes bala por bala, explosão por explosão. No fim da revolta, o Irgun começou a atacar civis árabes indiscriminadamente, como quando 3 jovens do grupo emboscaram um ônibus cheio de civis. Os britânicos já estavam sobrecarregados com a revolta árabe e não queriam milícias judaicas complicando mais. Por isso decidiram dar um exemplo com o Irgun. Os britânicos enforcaram um membro do Irgun envolvido, tentando passar a mensagem: deixem-nos lidar com a revolta. O Irgun não queria que os britânicos cuidassem de nada, principalmente após enforcarem um dos seus. Os britânicos ganharam um inimigo feroz, e o Irgun jurou lutar contra eles com todas as forças. Enquanto planejavam ataques e represálias contra árabes na Palestina, a maioria dos líderes sionistas se horrorizava e frequentemente pedia moderação. Mas o Irgun estava cansado de ouvir isso. Aquilo era guerra, e se o inimigo queria lutar de forma suja, bem, os judeus também lutariam. Os britânicos reprimiram a revolta em 1939, porém a sociedade árabe da Palestina já estava esvaziada com elites fugidas ou exiladas. Os pobres ficaram para trás lidando com colheitas arruinadas, economia destruída e brigas internas constantes. E o número de mortos foi impressionante. Entre 5.000 e 8.000 árabes desapareceram, pelo menos 250 pelas mãos do Irgun. A milhares de quilômetros outra luta surgia, ameaçando envolver o mundo todo. A Alemanha se preparava para a guerra e os britânicos tinham que se preparar para o pior. Caso o conflito começasse, precisariam defender seus interesses no Oriente Médio. O que menos precisavam era de uma aliança germano-árabe que desse petróleo a Hitler e acesso ao Canal de Suez. O que significava que eles precisavam encontrar uma maneira de alguma forma, pacificar o mundo árabe, mesmo tendo acabado de reprimir brutalmente uma rebelião árabe. A única chance de apaziguar os líderes árabes era restringir a imigração judaica para a Palestina. Poucos meses antes da Segunda Guerra Mundial, os britânicos publicaram o infame Livro Branco, limitando a entrada de judeus na Palestina a 15.000 por ano pelos próximos 5 anos. Quando esse prazo expirasse, bem, quem poderia dizer? Cerca de 9,5 milhões de judeus viviam na Europa naquela época. Logo, a maioria estaria desesperada para fugir pelo mundo todo, portas se fechando em suas caras, e o único lugar que os queria, que os recebia, agora também estava proibido para eles. Os britânicos estavam determinados a impedir a imigração judaica e não hesitavam em recusar navios cheios de refugiados desesperados. Tanto a Haganah quanto o Irgun ficaram furiosos. O Livro Branco era literalmente uma sentença de morte para os judeus da Europa. Porém, à medida que países caíam diante da máquina nazista, Irgun e Haganah reconheceram que as potências aliadas eram sua única esperança contra Hitler. Mesmo enquanto as milícias contrabandeavam judeus para a Palestina sob o nariz dos britânicos, muitos da Haganah se alistaram no exército britânico para combater nazistas. O líder da Haganah resumiu essa posição contraditória: devemos lutar a guerra como se não houvesse o Livro Branco e lutar contra o Livro Branco como se não houvesse guerra. Mas nem todos concordavam com essas prioridades. O Irgun era cheio de grandes personalidades e Avram Stern talvez fosse a maior de todas. Quando não lutava contra britânicos ou árabes, escrevia poesias militantes sobre a causa. Para ele, os britânicos eram piores que os nazistas. Claro, os nazistas eram antissemitas, ninguém contestava isso. Mas eram os britânicos que estavam ativamente ocupando a terra natal judaica, bloqueando a criação de um Estado judeu e impedindo os judeus de avançarem seus interesses no cenário internacional. Para Stern, isso parecia um crime muito pior do que simplesmente odiar judeus ou tirar vidas judaicas. Ele recusou totalmente cooperar com os britânicos e ficou enojado com o Irgun por cogitar isso. Então, em 1940, a facção dissidente se dividiu mais uma vez quando Stern criou sua própria milícia. Ele chamou seu novo grupo de Lesh, um acrônimo que significa Lutadores pela Liberdade de Israel. Embora críticos, incluindo a maior parte do establishment sionista, os conhecessem como a Gangue Stern, porque o Lesh atraía os ideólogos mais radicais de todo o espectro político. Não era um movimento grande, cerca de 1.300 pessoas, mais ou menos algumas centenas. Havia apenas 2 requisitos para entrar. O primeiro era ter uma séria mágoa contra os britânicos. O segundo era não ter frescura.
Se precisassem assaltar bancos para arrecadar dinheiro para armas, então assaltariam bancos. Se os britânicos insistissem nessa cota desastrosa de imigração, então o lei tornaria a vida deles um inferno. Eles não se importavam com assassinatos ou sabotagem e tinham ideias bem incomuns, como contatar as potências do eixo. Não, é sério mesmo. Em 1940, essa milícia judaica ultra-radical e minúscula na Palestina realmente tentou fazer contato com o Terceiro Reich na Itália fascista, oferecendo um acordo bizarro de troca de favores. O Lehi já tinha mais ou menos aberto outra frente contra os britânicos. Mas se os nazistas deixassem todos os judeus da Europa irem para a Palestina, o Lehi redobraria seus esforços. Para eles, os britânicos não tinham lugar na terra natal judaica. A proposta de Stern não era tão insana quanto parece. Em 1940, os nazistas ainda não tinham chegado à chamada solução final. Até 1941, a resposta oficial deles para a questão judaica era: vamos mandá-los para algum lugar bem distante. A Palestina certamente se encaixava nisso. Mas o Terceiro Reich nunca respondeu à proposta do Leste. Em menos de um ano, adotaram uma nova e devastadora estratégia para eliminar os judeus da Europa, o massacre em massa. Sem aliados ou poder real, o Leste se limitou a sabotagens contra os britânicos, incluindo tiroteios, fugas da prisão e assassinatos direcionados. Eles seguiram após os britânicos eliminarem Avraham Stern, pois o movimento era maior que ele. Porém, para a maioria dos líderes sionistas, Irgun e Leshi ultrapassavam os limites aceitáveis. Os sionistas da corrente principal tentavam cooperar com os britânicos enquanto enfraqueciam sua autoridade. Também porque o Irgun e, em menor grau, o Lehi praticavam atos de terrorismo contra os britânicos e civis árabes. O Irgun, liderado por Menachem Begin, representava uma ameaça política direta à liderança sionista da corrente principal. Eles eram organizados, tinham uma missão clara e estavam completamente em desacordo com a linha do partido de Ben-Gurion. O Leste, por sua vez, era uma pequena organização e acreditava não ser uma ameaça ao movimento sionista principal. Pelo menos até 1944, quando o Lehi assassinou o ministro de Estado britânico, agora Lord Walter Edward Giddens. Moyne não era exatamente um amigo dos judeus. Ele defendia cotas de imigração anti-judaicas e duvidava da capacidade dos judeus de administrar um Estado próprio. Ele via que não havia razão para a Grã-Bretanha apoiar os sionistas se quisessem manter relação cordial com o bloco árabe em segredo. Nenhum dos líderes sionistas estava derramando lágrimas pelo assassinato de Moyne, mas isso não significava que eles estavam felizes com isso. Moyne era um amigo pessoal próximo de Winston Churchill, e Churchill ficou furioso, possivelmente furioso o suficiente para retirar seu apoio a um Estado judeu. Ben-Gurion talvez não gostasse muito de Moyne, mas política é política. Os líderes sionistas não podiam se dar ao luxo de irritar outros países. A Haganah não permitiria que nada impedisse a criação do Estado, nem mesmo outros judeus. Então David Ben-Gurion tomou uma decisão altamente controversa como um gesto de boa-fé para os britânicos, segundo ele declarou, uma temporada de caça à Sazon. Os predadores eram seus combatentes na Haganah, mas apesar do assassinato de Moyne, a presa deles não era principalmente o Lehi, e sim o Irgun, companheiros judeus com praticamente os mesmos objetivos, apenas táticas e políticas diferentes. O Lehi apostou tudo no assassinato de Moyne. Sem recursos para mais sabotagens, estavam prontos para revidar se atacados. O líder do Irgun recusou-se a permitir que seus combatentes revidassem, levando membros da Haganah a caçarem seus rivais políticos no Irgun. Eles os espancavam, extraíam informações e os entregavam aos britânicos, que normalmente os deportavam para campos na África Oriental. A situação poderia ter se transformado em uma guerra civil total, se não fosse por dois fatores. Um era a recusa de Begin em lutar contra outro judeu, o outro era o novo governo britânico. Em 1945, Churchill saiu e um novo primeiro-ministro assumiu, cujo secretário de Relações Exteriores era totalmente anti-sionista. Ele sugeriu que sobreviventes do Holocausto voltassem para seus países de origem como solução para a crise de refugiados pós-Segunda Guerra Mundial. Ele não se referia à terra de Israel, antiga pátria dos judeus, mas aos países europeus que haviam massacrado 2/3 de seus judeus. Ele encontrou vilarejos vazios, casas ocupadas por outras pessoas, cidades cheias de vizinhos hostis, cidades que tinham sido reduzidas a escombros. Ele quis dizer, volte para um cemitério. A Haganah, o Irgun e o Lehi nem sempre concordavam, mas estavam perfeitamente alinhados em uma coisa. O secretário de Relações Exteriores britânico estava enganado ao pensar que 250 mil sobreviventes do Holocausto, vivendo em campos de DP precários, seriam felizes ao retornar aos países que os rejeitaram.
O Holocausto mostrou de forma definitiva que os judeus precisavam de um Estado próprio. Como os britânicos não viam isso, as três milícias abriram seus olhos. Assim surgiu o Movimento Unido de Resistência Hebraica. As três milícias enfim se uniram e estavam prontas para agir. A Haganá queria comandar, com veto e controle das ações, mas não era hora para disputas políticas. Com vidas em risco, Irgun e Leshi aceitaram as condições da Haganá. Juntas, as três milícias lançaram uma campanha de sabotagem contra os britânicos, esperando se livrar de seus senhores amantes de chá. Eles invadiram a prisão britânica e libertaram centenas de imigrantes judeus ilegais. Afundaram navios de patrulha e um radar em Haifa para impedir que britânicos detectassem navios de refugiados. A força de ataque Haganá sabotou trilhos, enquanto Irgun e Lek explodiram sua estação ferroviária por precaução. E quando os britânicos ignoraram a recomendação do Comitê Anglo-Americano de permitir a entrada de mais 100 mil judeus na Palestina, as três milícias destruíram as 11 pontes que ligavam a Palestina aos vizinhos. A mensagem deles era clara: se quiserem fechar a região para refugiados judeus, fecharemos para todos. Os britânicos, com cofres esgotados pela Segunda Guerra Mundial, perdiam dinheiro tentando controlar a Palestina. Eles não precisavam enfrentar esse grupo improvisado de guerrilheiros que recentemente brigavam entre si. Mas, apesar dos esforços, as milícias seguiam com sua sabotagem. Em 1947, os britânicos já estavam cansados. O tempo deles na Palestina foi só dor de cabeça. Se o povo queria se autogovernar, boa sorte para eles. Eles já estavam cansados da confusão e passaram o problema para a ONU, que sugeriu 2 estados, mas as coisas não saíram como planejado. Após a decisão mundial de dividir a Palestina, milícias árabes atacaram judeus e árabes por 6 meses, enquanto os britânicos preparavam sua saída. No dia da partida, Ben-Gurion declarou a independência, sabendo que o mundo árabe logo bateria à porta. 5 exércitos atacaram o novo Estado judeu, apoiados por milícias locais e combatentes de todo o mundo árabe. 3 anos após o Holocausto, o povo judeu enfrentava nova ameaça existencial, só possível de enfrentar com união. Os israelenses recém-formados não podiam ter 3 milícias, cada uma com ideologia, prioridades e comando próprios. Seria um caos, não haveria mais Haganá, nem mais Irgun, nem mais Leshi. 2 semanas após a criação oficial de Israel, as 3 milícias foram unificadas nas forças de defesa de Israel. Porém, antigos ressentimentos persistiram. O Irgun não se dissolveu de imediato. Em junho de 1948, um navio do grupo chegou à costa de Tel Aviv com combatentes e armas, e o Irgun se recusou a entregar todo o arsenal às forças de defesa de Israel. Após 2 dias de negociações sem sucesso, as forças de defesa de Israel bombardearam o navio, matando 16 combatentes do Irgun e 3 soldados israelenses. Mas, em vez de revidar, Menachem Begin recuou. Não lutaria contra outros judeus, nem permitiria que seu povo perdesse uma guerra existencial por pequenas disputas políticas internas. No outono daquele ano, o braço armado do Irgun foi oficialmente dissolvido. Havia agora só um exército em Israel, e foi essa força unificada que garantiu a superação da primeira ameaça existencial do país. Os judeus da Palestina antes do Estado eram tão diversos ideologicamente quanto os israelenses atuais. Eles traíram uns aos outros, trabalharam contra si mesmos, chegaram perto de uma guerra civil, mas reconheceram seu propósito. Eles perceberam que uma casa dividida não se sustenta. Sem união, Israel talvez nem existisse hoje. Então, mesmo que discordemos intensamente de suas táticas ou abordagens, as 3 milícias pré-Estado têm uma lição valiosa para nos ensinar. Juntos permanecemos de pé, divididos caímos, e quando os judeus se unem, não há nada que não possamos fazer.